Olá, meninas! Vamos dar início aqui à nossa aula da carteirinha porta-celular. Nessa aula, nós vamos aprender este modelo. Aqui nós temos um espaço para colocar os cartões, tá? Aqui atrás nós temos o espaço para colocar o celular. Então, a gente tem esse bolsinho. E aqui nós temos um bolso para colocar dinheiro, o que mais vocês precisarem. E aí, meninas, aqui eu trouxe essa proposta. Nessa carteirinha, a gente utilizou o couro sintético Montana. Aqui também, tá? Mas vocês podem trabalhar aí com os materiais que vocês estiverem, tá? E aí, aqui, nós vamos fazer com o tecido, para quem não tem acesso ainda a esse tipo de material, que é um sintético montano. Então, a gente vai trabalhar com uma outra proposta e aqui fica de sugestão para vocês, tá bom? Então, meninas, para a nossa aula, eu já deixei tudo aqui cortado, os materiais que vocês vão encontrar aí no PDF. Então, aqui eu cortei um puxadorzinho, que é aquele que vai encaixar ali na alcinha de mão depois, tá? Ó, que ele vai ficar assim, dessa forma, tá? Aqui nós vamos ter a nossa alça grande, onde a gente vai colocar também o mosquetão. Vamos colocar o mosquetão, a gente vai dobrar, depois no final a gente vai fazer a nossa alcinha e ela vai ficar assim, ó, tá? Bem prontinha, bem bonitinha. Então, vou deixar aqui reservado, vamos utilizar também uma meia argola, tá? Então, pra gente fazer a alça, vai ser esses materiais. Aqui eu já cortei a parte da frente da minha aba, e aí eu separei esses materiais aqui pra trazer uma proposta pra vocês com acabamento de lacinho aqui na frente. Observe que nessa daqui eu não coloquei nada, deixei ela lisa. Porém, nessa daqui a gente vai fazer um acabamento pra ficar diferenciado, tá? Então, aqui eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro, tá? Se você quiser, pode fazer um quilt também, mas é opcional, tá? Aqui, pro bolsinho da carteira, meninas, dos cartões, eu coloquei 2 vezes no tecido e coloquei também uma vez no TNT. Gramatura 80, 120, a gramatura que vocês encontrarem. Se vocês não encontrar um TNT grossinho assim, vocês podem utilizar dois cortes de TNT. Nessa aqui, eu não vou colocar porque eu quero testar um bolso sem estrutura, para ver se vai dar certo. Porque a única coisa que a gente vai fazer é esse bolsinho aqui, ó. Então, eu não vejo necessidade de colocar uma estrutura nele, até mesmo porque senão a peça fica muito grossa, tá? Então, no bolsinho, eu não vou colocar, para fazer um teste. Esse aqui vai ser o bolsinho do porta-cartão. Meninas, para facilitar para vocês, eu sugiro que com uma caneta que apaga, vocês vão escrevendo nos cortes, tá? Igual aqui, ó, coloquei aba. Então, eu vou deixar separado. Aqui eu vou colocar bolso dos cartões. Todas as vezes que vocês forem fazer um projeto, vai escrevendo na peça. Lembrando que essa caneta é aquela caneta mágica que apaga com ferro. Pra hora que vocês forem montar, vocês não se confundir com as etapas, tá? Então, é bom fazer assim para vocês ficarem atentas e conseguir fazer direitinho e não ficar perdida nas peças. E aí, meninas, aqui, para fazer aquele bolsinho lá do celular, eu separei uma vez no tecido, eu escolhi essa estampa aqui, com esse composê que eu achei que ficou lindo, e esses detalhezinhos verde, tá? Então, observe que aqui, quando você for escolher o seu composê, é muito importante que você case as cores dos tecidos, tá? Então, aqui nós temos um tom de salmão, temos o verde que vai predominar, aqui também a gente poderia usar um azul clarinho que também ia ficar bonito, tá? E aí, na parte do bolsinho do celular, eu vou utilizar o TNT, tá? E o TNT, meninas, também pode ser substituído por feltro. Vocês podem utilizar também entretela de gola, tá? Aquelas golas de colarinho. Então, vocês vão utilizar os materiais que vocês encontrarem aí na cidade de vocês. E esse daqui vai ser o meu forrinho. Aí, eu cortei um pedacinho de tecido só pra fazer um debrum aqui, ó, que é opcional, tá? Então, a gente vai fazer, vai ficar bem bonitinho. Aí, meninas, nessa parte toda que a gente cortou, nós temos o corpo da peça, que é essa medida maior, tá? Da carteira, porque depois, na hora que a gente dobrar, ela vai ficar desse tamanho, tá? Então, aqui eu coloquei uma vez na manta R2 e cortei uma vez no forro. E eu vou fazer um quilt aqui nessa manta, tá? O quilt, meninas, ele é muito importante na estrutura da peça para manter a peça firme,
tá? Pra manter o tecido firme na peça, pra quando lavar ele não ficar soltando, tá? Então, aqui, eu vou fazer um quilt livre, tá? Bem basiquinho mesmo, só pra vocês entenderem. Então, a gente vai dar sequência aqui, eu vou iniciar com o quilt. Logo na sequência, nós vamos trabalhar o bolsinho dos porta-cartões, tá? Vou separar aqui as coisas. Vamos utilizar também um cursor. E esse puxador aqui eu fiz personalizado, depois eu vou deixar para vocês o contato da fornecedora também no nosso grupo do WhatsApp, tá? Olha que linda. E vamos utilizar também um zíper, só que o zíper nós não vamos utilizar ele todo inteiro não. Aqui eu só tô utilizando metade de um zíper, tá? E peguei essa fitinha de gorgurão aqui para fazer o acabamento junto com a cianinha. Então, meninas, separei todos os meus materiais. E eu vou precisar também de um puxador para essa parte aqui do celular, ó, que a gente vai fazer junto, tá? Então, nós vamos separar os materiais. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o meu quilt, que é um quilt livre, tá? Então, eu vou vir costurando assim, olha, bem lentamente, de uma forma bem manual, ó. Perceba que eu faço o meu quilt girando o meu tecido com a manta, ó. Isso é um quilt livre, tá? Então, esse quilt, ele pode ser um quilt reto ou ele pode ser um quilt em ondas, como eu estou fazendo aqui, tá? E aí, eu vou dar um espaço. Agora aqui, eu vou começar fazendo ele pra fora, ó. Somente pra fixar a nossa manta no tecido, tá? E o quilt, meninas, ele é importante pra quando a gente lavar essa peça, ela manter a estrutura. Ó, um quilt livre bem básico, tá? E vai ficar dessa forma o nosso quilt, tá? Agora, nós vamos trabalhar a aba do porta-cartão, tá? Aqui nós temos o nosso tecido principal, eu já levei no ferro, passei todas as peças na manta, então eu vou colocar aqui no meio, ó, uma cianinha. E em cima dessa cianinha, eu vou colocar uma tirinha de gorgurão. Meninas, pra gente fazer bem certinho, nós vamos riscar, tá? Define onde que você quer que seja o meio e vou riscar aqui com a minha caneta que apaga. Definir, o que que eu vou fazer? Vou colocar a minha cianinha por cima, ó, e vou esconder o risco da minha costura, tá? Primeiro, eu vou passar uma costura aqui pra prender a cianinha. Ó. E agora, eu vou colocar a minha fita de gorgurão. Essa fita de gorgurão aqui, meninas, ela mede 1 centímetro, tá? Ó. Meninas, lembrando que vocês podem fazer peças lindas sem bordadeira, tá? Então, essa carteirinha aqui é uma carteirinha muito útil e que vende super fácil, ó. Vou passar a costura. Vou arrematar aqui os cantinhos. E agora, aqui na parte de cima, eu vou também costurar. Bem na beiradinha, com bastante cautela, tá? Pra ficar uma costura bem certinha. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou pegar a minha fita de gorgurão. Geralmente, meninas, pra fazer o laço, eu não corto, tá? Pra eu usar somente o pedaço que eu vou precisar. Então, eu vou pegar, vou fazer uma voltinha, dessa forma aqui. Prendo essa outra parte aqui embaixo do meu outro dedo, ó. E venho também prendendo aqui uma outra parte com o meu outro dedo, sempre na mesma medida, tá vendo? E aí, aqui no meio, a gente vai fechar. Ó, e nós já temos um lacinho. Então, eu vou cortar aqui e vou cortar um pedacinho pra gente fazer esse acabamento, tá? Então, nós já temos o acabamento. Agora, eu vou pegar essa fitinha, encaixo aqui, passo ela por baixo. Se vocês quiserem, pode dar um pinguinho de cola. E passo por baixo aqui também, ó. Observa que o nosso lacinho já tá pronto. Aí, eu vou vir aqui no meio da minha peça e vou costurar, tá? Ó, vou medir, né? Vou olhar aqui se tá dando 4 dedos pra cá e 4 dedos pra cá, tá?
e vamos colocar a nossa fitinha aqui no meio. Retrocesso no início e retrocesso no final. Aqui também a mesma coisa, ó, retrocesso no início, retrocesso no final. Já temos, né, nossa partezinha aqui pronta. Agora, meninas, nós vamos fazer um acabamento aqui na nossa aba um pouco diferente, tá? Ali nessa carteirinha aqui, olha, eu fiz uma proposta arredondada. Então, aqui a gente vai fazer um cantinho quadradinho. O que que eu vou fazer? Eu vou medir 2 centímetros, ó, pego a minha régua e meço 2 centímetros da quininha até aqui o meio, ó. Vou medir 2 centímetros. Nesses 2 centímetros, eu vou marcar pra cá, ó, o meu ângulo que tá dando praticamente 4,5. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou medir 2 centímetros aqui também. E vou marcar pra cá também 4,5 centímetros, tá? Ó, vai ficar dessa forma. E aí, a gente vai cortar aqui essa beiradinha. E aqui também nós vamos cortar. Então, ela vai ficar assim, ó, com uma quininha, tá? Nós vamos pegar o tecido do forro. Aqui tá escrito aba, mas depois na hora que eu passar vai sair, tá? E a gente vai colocar por cima. Nós vamos fazer um sanduíche com essa peça. Se você quiser fazer um acabamento com viés, também pode, tá? Mas o intuito aqui é fazer uma peça rápida e fácil, então eu não vou usar o viés. Vou dar um retrocesso aqui no início, porque na hora que eu for desvirar, é muito importante esse retrocesso. Com a minha agulha baixa, eu continuo com a agulha baixada ali, eu venho costurando aqui as laterais, ó. Parei, não levanto a minha agulha, mantenho sempre a agulha baixada, tá? Pra eu não perder o lugar que eu estava costurando. E venho costurando na beiradinha. Mantenho a minha agulha baixada, somente giro o meu calcador, ó, e continuo. E retrocesso novamente aqui. O retrocesso, ele precisa ser bem feito, tá, meninas? Pra quando for desvirar, a costura não abrir. Vou recortar os excessos e a gente vai desvirar essa peça pra rebater a costura, tá? Vou arrematar aqui essas linhas que sobraram também. Ó, e vai ficar assim, tá? O outro lado também vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai desvirar, ó. E aí, com o auxílio da tesoura, eu vou vir e vou ajustar os cantinhos aqui, ó, com muito cuidado, tá? Pra essa costura não abrir e não vazar lá do outro lado, ó. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou levar lá no meu ferro pra passar. Por quê? Porque o meu tecido aqui, ó, ele tá solto, tá? Tá vendo que ele não colou aqui na manta? Então, pra ele não ficar assim, ó, eu vou levar lá no ferro e vou passar, porque aí eu já aproveito e já assento a costura aqui também. Então, meninas, ó, levei lá no ferro, passei, tá assentadinho. Agora, a gente vai rebater essa costura. Nós vamos passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Nessa hora aqui, meninas, se vocês colocarem o ponto da máquina no maior número, né? Aqui no caso a minha é o 5, ela vai ficar mais bonita, porque o ponto 5, por ele ser mais largo, ele é um ponto mais decorativo, sabe? Que a gente fala de pés ponto, né? Então, aqui eu vou colocar um ponto 5, ó. E vou vir com bastante cautela, costurando bem na beiradinha, só pra fazer esse acabamento. Olha que linda que ficou. Agora, meninas, nós vamos reservar essa parte e nós vamos trabalhar a parte do bolso dos nossos cartões. Aqui eu tenho um tecido que tem um lado direito, esse meu tecido, ele não tem lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor direito com direito e vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa parte, tá? Na parte de cima. Passar uma costurinha. Vou voltar minha máquina lá pro ponto 4, que é o que eu estava costurando. E vou passar uma costura.
retrocesso no final. Vai ficar dessa forma, tá? Ó, quando a gente abre, olha aqui, e que a gente assenta ela pra desvirar, a gente vai rebater essa costura, tá? Então, eu vou rebater aqui, vou vincar pro tecido assentar e vou rebater essa costurinha aqui bem na beiradinha. Ó. Nessa hora aqui, eu vou levar lá pra passar, pra assentar e pra eu tirar o meu escrito aqui também. Então, eu levei, passei e assentei, tá? Então, vai ficar assim, meninas, ó. A parte do nosso bolsinho, tá? Agora, meninas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o corpo da nossa peça, que é a parte da carteirinha, né? E vamos colocar aqui, ó, desse jeito, tá? Bem no cantinho. Aqui vai ficar sobrando mesmo e a nossa aba vai vir aqui em cima. Olha que lindeza que já vai ficar, tá? Nessa parte aqui, eu vou vir passando uma costura aqui bem no cantinho pra prender o meu bolsinho. Então, eu vou passar uma costura aqui na beirada pra prender o meu bolso e vou passar uma costura também aqui, ó, nessa parte final do porta-cartão, tá? Aí, meninas, agora, nós vamos marcar aqui 7 centímetros, tá? Nós vamos marcar 7 centímetros pra gente fazer a costura dos bolsinhos. 7 centímetros pra cá e 7 centímetros pra cá. Então, nós vamos dividir a nossa costura em 3, tá? Daqui pra cá, 7 centímetros, daqui pra cá, 7 centímetros e daqui pra cá, 7 centímetros também. Vamos fazer a costura, lembrando que o ponto inicial tem que ser um retrocesso bem firme para ele não estourar depois, tá? Ó. Passa a costura até embaixo. Mesma coisa do outro lado. Retrocesso no início, um retrocesso mais caprichado, ó. E passa a costura, tá? Então, nós já temos aqui os bolsinhos dos nossos cartões. E agora, nós vamos colocar a nossa aba, tá? Não precisa preocupar aqui embaixo, que depois a gente vai fechar. Então, vai ficar assim, ó, tá? Olha aqui, ó, bolsinho, bolsinho e bolsinho. Como eu falei com vocês, eu não vi necessidade de colocar estrutura no bolso, não, tá? E agora, meninas, nós vamos colocar aqui o nosso bolsinho. Então, mede direitinho aqui como que tá pra cá a quantidade, tá? Pra cá também, ou pode dobrar o meio aqui e marcar. Eu não vou dobrar a minha, porque eu já passei ela, então eu não quero que ela amasse. Então, eu vou olhar aqui quanto que tá sobrando pro lado de cá. Pode utilizar a régua, ó, 2,5 centímetros pra cá. E 2,5 centímetros pra cá. Então, tá certinho, eu vou levar na máquina e vou passar. E vou costurar, tá? A aba do porta-cartão. Pode alfinetar se vocês acharem mais fácil, prender com clipes, tá? Ó, e o nosso bolsinho já tá pronto. Eu vou usar depois, meninas, um botão de imã, que é esse botão aqui, ó. Gosto muito de usar ele, tá? Depois, pra vocês, eu coloco o link lá do fornecedor, qual que é esse botão, tá? Se você não tiver esse botão, você pode usar um botão Ritas, você pode usar um botão imantado. Aí, no caso do botão imantado, ele tem que ser aqui antes, tá? Nas próximas aulas aí do curso, vocês vão ver a aplicação do botão de imã sem o balancinho, tá? Então, fechou aqui. Agora, nós vamos reservar a nossa peça e vamos trabalhar o bolso do celular. Nós vamos costurar, meninas, dessa forma aqui. Vou passar uma costura aqui toda a volta, só pra prender, tá? E recortar o excesso do TNT. Lembrando, meninas, que é sempre importante cortar sempre maior, tá? Toda peça que vocês forem fazer com estrutura, cortar a estrutura dessa peça maior. Meninas, ó, passei a costura e agora eu vou refilar aqui os cantinhos, tá? Ó. Vou refilar. Esse TNT mais grossinho vocês encontram até em papelaria, então ele é muito bom para fazer estrutura e fica
uma peça mais barata, né? Ó. No final da aula aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença da peça que eu fiz usando manta nela toda, tá? Só pra vocês entenderem qual foi a proposta aqui de usar o TNT. Então, vai ficar assim, aqui atrás eu tenho o TNT e agora aqui eu tenho o meu tecidinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui na parte de cima, porque eu quero fazer um debrum, tá? Então, eu vou juntar os dois e aqui eu já vou vir costurando com o debrum, que é somente uma tira de tecido que eu cortei. Essa aqui mede 4 centímetros. Então, eu vou costurar, só que eu vou costurar do lado de trás, tá, meninas? Do lado do avesso. Ó, coloco ela, vou costurar um pouquinho mais pra baixo, porque ela tá bem larguinha, né? E vou passar uma costura reta. Gente, pra quem tem dificuldade em fazer costura reta, pega a caneta e pega a régua e risca com a caneta que apaga. Aqui, ó, pra quem tem dificuldade, tá? Ó, riscou aonde você vai costurar, a costura vai sair certinha, tá? Não tem como dar errado. Aí, meninas, agora eu vou virar esse debrum pra cá, vou desvirar ele assim, ó, que esse lado aqui já tá perfeito. Ó, e vou fazer uma dobrinha, tá? A gente faz como se fosse um viezinho, ó. Então, eu vou dobrar, vincar com o dedo assim também ajuda muito a deixar o tecido mais estruturadinho, tá? Pra ele ficar mais certinho no lugar. Ó, então, eu já vinquei. E aí, eu vou dobrar. E agora, esse tecido, ele tem que pegar em cima dessa costurinha aqui, ó. Da primeira costurinha que a gente fez, tá? Pra ficar um viés bonito. Um acabamento bonito. Então, agora eu vou passar a costura bem devagarzinho, ó. E já vou fazendo, meninas, e já vou refilando aqui também o que tá sobrando aqui na lateral, pra não ficar me atrapalhando, tá? Vou refilar aqui também essa parte aqui de trás. E vai ficar assim. Ó, vai ficar assim, a parte de trás do nosso bolsinho e a parte da frente. Essa parte aqui, gente, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai passar a costura aqui, ó, tá? Então, a gente vai desdobrar e vamos passar uma costura aqui pra fechar ela. Retrocesso também no final, tá? Feito isso, vai ficar tipo um sanduichinho, ó, tá? Agora, a gente só vai desvirar. Só que essa parte de baixo aqui, por agora, nós não vamos rebater, tá? Porque na hora que a gente colocar ela ali na peça, a gente vai rebater ela lá na peça. Então, a gente assenta aqui, leva lá no ferro, dá uma passadinha, ó, e vai ficar assim. Esse é o bolsinho do celular. Agora, nós vamos pegar o corpo da nossa peça, né? E vamos encaixar aqui, ó, tá? Por isso que a gente não rebateu ainda, porque agora, nessa hora aqui, nós vamos rebater fazendo o acabamento desse bolsinho aqui que sobrou, tá? Então, a gente vai alinhar aqui direitinho, ó, e vem e costura. Gente, eu não tenho muito hábito de usar clipes, de usar alfinete, porque pra mim, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas vocês se sentem mais confiantes, pode usar, não tem problema não, tá? Ó, e aqui eu vou passar uma costura bem na beiradinha. Então, a gente já passa a costura na beirada, já faz o acabamento, né? E já rebate o bolsinho também, tá? Olha só, vai ficar dessa forma. E agora, eu vou passar uma costura aqui também nessas duas laterais pra prender o nosso bolsinho. Mesma coisa desse lado de cá, tá, meninas? Prender aqui, ó, passar a costurinha pra prender também o bolsinho do lado de cá. E vou recortar aqui também todo o excesso que tiver sobrando. Lá tá pronta
A parte dos bolsinhos aqui também tá pronta e a nossa aba também tá pronta. Agora, meninas, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a nossa lapela aqui, tá? Eu vou pegar o meu tecido ali pra gente fazer a lapela. Meninas, agora a gente tá chegando aqui na finalização da nossa aula. E aqui eu peguei uma tira de tecido que mede 12 centímetros por 8, tá? Então, eu vou dobrar essa tira. Aqui com a minha lapelazinha, olha, eu fiz até um moldezinho aqui pra ficar mais fácil. 8 centímetros por 3. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou riscar. Ó, vou riscar, que eu preciso de uma lapelazinha pra gente fechar o bolsinho do porta-celular, tá? Vou dar um retrocesso no início aqui e vou vir costurando por cima dessa marcação que eu fiz, tá? E um retrocesso no final. Agora, eu vou vir e vou recortar aqui todo o excesso e vou desvirar. Ó, recorto. Vou desvirar, tá? E aí, a gente leva no ferro pra sentar e só rebater a costura. Com o meu desvirador, ó, esse desvirador aqui, eu vou pegar, vou encaixar ele lá dentro, vou segurar o meu tecido e vou puxar. Vai ficar dessa forma, tá? Agora, eu vou ajustar ele todo aqui e vou passar. Pra ele ficar bem bonitinho, tá, gente? Passar as peças é primordial. Precisa ter capricho, não dá pra colocar uma peça assim sem passar, não, tá? Então, meninas, ó, levei lá, passei e assentei. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui só pra rebater. Retrocesso, ó. E venho costurando bem namoradinho. Vai pegar essa lapela e nós vamos colocar aqui no meio. Nessa hora aqui, meninas, a gente pode dobrar, ó, tá? Pra gente marcar o nosso meio. Então, a gente vem com a caneta, marca o meio aqui. E aí, a gente vai colocar a lapela. Sempre se atentar ao tecido. Se o seu tecido, os coraçõezinhos, está pra cima, a lapela também precisa tá bom? Ó, fiz isso. Ok. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso tecidinho, né, que a gente fez. Que eu peguei uma tira de tecido, dobrei novamente, ó. E fiz aqui o meu puxadorzinho, tá? Não tem segredo. Eu posso passar a costura nele ou não, gente. Aqui eu não vou passar, não. Pra não ficar muito trabalhoso, ó. Só de dobrar já vai dar certo, tá? E vou encaixar ele aqui do lado. Bem do ladinho mesmo dessa nossa costura. Aí, meninas, agora nós já estamos quase chegando ao final aqui da nossa peça. Nessa parte aqui onde tem a lapela, é onde nós vamos costurar o nosso zíper, tá? Então, aqui a gente tem a metade do zíper, ó, tá? Observa que nós temos a metade do zíper aqui. Então, a gente vai posicionar ele lado do dentinho com a parte de baixo da peça, tá? Então, a gente vai passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Esse calcador que eu tô usando aqui na máquina, meninas, ele é um calcador de zíper. Então, ele é muito bom, tá? Ele já facilita na hora da gente costurar e ficar com uma distância do zíper ideal para as nossas peças. Ok? Ó, vai ficar assim. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar o forro. Vamos pegar o forro e vamos posicionar em cima, tá? Pra gente fechar a nossa peça. E agora, nessa hora aqui, eu vou costurar o meu zíper mais próximo do canal. Então, a gente sente onde que ele tá bom? Ó, vem passando a costura. Passei a costura, vai ficar dessa forma, a gente vai puxar o nosso forro. Então, aqui tá o forro e aqui tá a parte principal da nossa peça, ó, vai ficar dessa forma aqui. Agora, meninas, eu vou jogar tudo aqui pra baixo, ó, vocês observem que tem um excesso aqui, esse excesso eu jogo ele pra baixo e eu vou passar uma costura aqui rebatendo, tá?
Ó. Bem na beiradinha, tá, gente? Ajusta tudo, puxa o forro e vem costurando, ó. Tá? Nessa hora aqui, meninas, da parte aqui de baixo do bolsinho, eu não quero costurar o meu bolso, tá? A minha aba. Então, eu vou jogar ela pra baixo também. Vou continuar puxando o forro, ó. E vou passar a costura por baixo da aba, tá? Que aqui a gente só tá rebatendo o zíper. Pronto. Costura rebatida. Observe que o a minha aba, ela vai continuar certinha aqui, tá? Aí, meninas, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar. Nós vamos dobrar aqui, ó. Ajusta aqui, pode levar lá no ferro e passar nessa hora também pro forro ficar mais certinho, tá? Agora, a gente vai dobrar aqui, ó. A gente vai marcar o meio. Então, a gente vai marcar o meio aqui da nossa peça, ó. Tá? Meio com meio. Então, esse mesmo final aqui tem que ser o mesmo final aqui também, tá? Aí, nessa hora aqui, meninas, eu vou colocar o meu prendedor. Que o prendedor, primeiro eu faço um piquezinho aqui pra cima, subindo, ó, no meu zíper, tá? Ó, pra facilitar. Pego o meu zíper e encaixo. Se tiver o zíper assim também, gente, ó, tem que cortar uma beiradinha aqui, tá? Ele custa pra passar, ó. Encaixo aqui a primeira parte. Passou. Agora, eu venho aqui na segunda parte, ó, e encaixo também. Tá vendo? Então, é só puxar. E aí, o zíper, ele vai acabar aqui atrás assim, ó, bem certinho. Tá vendo? Então, vai ficar dessa forma, tá? Agora, meninas, com muita cautela, nós vamos desvirar essa peça, porque a nossa carteirinha praticamente já está pronta, tá? Agora, a gente vai desvirar. Como que a gente vai fazer? Nós vamos virar aqui, ó, bastante calma, bastante cautela, e a gente vai puxar esse forro pra fora. Que nós precisamos do forro para um lado e do corpo da peça pro outro lado, tá? A gente vai juntar aqui, ó, todas as partes bem certinhas, tá? Ó, aqui também. E nós vamos passar uma costura aqui embaixo, fechando aqui também até aqui. Nessa parte aqui de baixo do forro, nós não vamos costurar, tá? Porque nós vamos precisar desvirar a nossa peça por aqui. Gente, na parte do zíper aqui, ó, a gente sempre joga o zíper pra parte de dentro do bolso, do forro, tá? Então, vem nessa parte aqui com bastante cautela, ó, e joga a parte pra dentro. Chegou aqui no final, nós vamos dar um retrocesso. Não tem problema, aqui vai sobrar mesmo esse excesso e a gente vai recortar, tá? Cortei todo o excesso. E agora, nós vamos desvirar a nossa carteirinha, tá? Por essa abertura aqui, ó. Aí, a gente vai puxar o zíper. Puxa o zíper. E desvira. Nessa parte aqui de baixo, meninas, a gente vai dar uns piquezinhos assim, ó, só pra cortar o excesso, pra ficar mais fácil na hora de desvirar, tá? Ó. Ajusta tudo lá dentro, vem com a mão, vem ajustando. Ó. Tá? Ajusta com o dedo assim, ó. Aqui também do outro lado, a mesma coisa. Se ficar difícil, com o auxílio de uma tesoura, vocês vão empurrando. Só que tem que tomar muito cuidado pra não abrir a costura, tá? Então, tem que ser assim, com bastante cautela mesmo. Espere todas as costuras. Se tiver tudo ok, agora nós vamos costurar o bolso. Aí, o que que a gente faz? Puxa esse bolso todo pra fora, tá vendo? E a gente vai dobrar ele aqui pra dentro, fazer uma dobrinha,
pra gente passar a costura no bolso. Então, a gente faz uma dobrinha pra dentro e faz como se fosse uma bainha. Aí, aqui a gente passa uma costura bem na beiradinha. Bem na beiradinha, bem lentamente, tá? E um retrocesso aqui no final também. Então, a gente fez isso, praticamente a nossa peça tá pronta, agora a gente só vai finalizar os botões. Terminou, agora nós vamos jogar todo o bolso lá pra dentro. E olha que linda, gente, que fica, tá? Pode usar aí na combinação de tecidos. Agora aqui eu vou ajustar o meu zíper aqui, ó. Fechei, vou bater o meu botãozinho, tá? E nessa parte aqui, meninas, eu quero trazer uma dica pra vocês também, que nessa hora aqui do botão, ó, é muito importante vocês não bater o botão dessa forma aqui com ela esticada, não, tá? Sobe um pouquinho a mão e marca o lugar onde que vai bater o botão. Então, eu sempre costumo marcar aqui, ó, o meio, e aqui eu já aproveito e já marco também o meio da carteira, tá? Porque aí vai ficar igual, ó. Então, eu já marquei aqui e já marquei aqui, tá? E agora eu vou bater o meu botãozinho. Então, e eu vou bater o meu botão também aqui. E aí, aqui também eu faço a mesma coisa, ó. Eu vou observar onde que tá meu laço, né? Vou marcar o meu botão do meio aqui. E automaticamente também eu já marco o meio da minha carteirinha aqui, tá? Aí, meninas, agora no nosso puxadorzinho de mão, a gente vai dobrar, tá? Ó, faz uma tira, dobra e a gente passa uma costura aqui na beirada. Meninas, tá? Eu já levei lá no ferro, já passei a minha alcinha, ó, tá? E aqui eu vou trazer duas dicas pra vocês. Quem não tem essa pecinha aqui, que é um rebite, tá vendo? Que facilita muito a nossa vida. Vocês vão fazer da seguinte forma. Vou passar a costura. Vai puxar, vai dobrar a beiradinha, tá vendo, ó? E vai passar a costurinha fazendo a finalização aqui do puxador, tá? Deixa eu passar aqui pra mim mostrar pra vocês. Aí, a gente vai passar duas costuras. Retrocesso e retrocesso novamente. Mais cá pra cima, a gente passa outra costura. Ó, e finaliza. Tá? Então, vai ficar assim, ó, o acabamento fica bem bonito. Lembrem-se sempre de arrematar as linhas, tá? As peças que nós vendemos precisam ser bem caprichadas. Ó. Pontinho que sobra aqui, ó, a gente coloca lá pra dentro, tá? Se precisar, leva lá no ferro e passa novamente pra alinhar. Então, ficou assim o puxador, tá? Eu não vou bater os botões aqui ainda, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Mas aqui agora é só bater um botãozinho, tá? Pra finalizar, pode ser botão Rita, botão de imã, botão que vocês preferirem. E aqui eu vou bater outro botão. E aqui na parte da frente aqui, ó, a gente coloca o puxadorzinho. E ficou assim o resultado da nossa carteirinha, meninas. Olha que linda. Aqui a gente coloca os cartões, né? Ficou com um detalhezinho. O bolsinho aqui de dentro também muito linda, ó. Bem espaçosa, que cabe bastante coisa. E aqui atrás, o espaço pra gente colocar o celular. E o bolsinho pra abotoar o celular, tá? Então, aqui vocês têm duas peças lindas, super criativa. O preço sugerido de venda é de R$35 a R$40, então vai depender aí da quantidade de material que vocês vão gastar, né? E aqui eu trouxe uma outra proposta pra vocês. E o que eu queria mostrar de diferença, meninas, é que vocês percebem que essa daqui, ó, ela tá muito mais robusta, muito mais cheinha que essa aqui, tá vendo? Então, eu gostei de trabalhar mais com a estrutura dessa do que dessa que foi utilizada manta R2 aqui nos bolsos e foi utilizado manta R2 aqui atrás também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e fazendo as carteirinhas me marquem que eu quero ver.